Bom dia, riquezas! Como vocês estão? Iniciamos aqui então nosso primeiro encontro semanal de quinta-feira, desvendando arquétipos. É tão interessante quanto vocês me pediram para falar de arquétipos. Há muito tempo os arquétipos estão na minha vida de uma maneira muito natural, muito orgânica. Os arquétipos sempre apareceram para mim de uma forma natural. Então, bom dia, Sol, bom dia. Tô dando aqui uma introdução de como os arquétipos apareceram para mim. Enquanto isso, vocês podem ir mandando o aviãozinho para que mais pessoas estejam aqui. O propósito dos arquétipos é revelar, muito bom dia, Keza. O propósito dos arquétipos é revelar nossos aspectos, a nossa essência, as nossas habilidades, as nossas capacidades, aquilo que muitas vezes a gente não reconhece na gente, mas que quando a gente reconhece, quando a gente identifica, a gente se posiciona com muito mais leveza. E como pode ser mais leve? Como pode ser mais criativo? E quais são as oportunidades que estão disponíveis quando nós somos quem nós somos? Quando nós somos nós, quando nós reconhecemos isso. Eu não sei vocês, mas pra mim foi muito dificultoso me posicionar, criar negócios, criar as coisas quando eu não sabia quem eu era, quando eu não sabia qual eram as capacidades, a essência mais genuína para mim. E eu criei muitas coisas, inclusive aqui dentro do digital, eu criei muitas coisas. E muitas delas não fluíam, não andavam, não eram leve. E, obviamente, eu nunca desisti, mas era denso, sabe? Quando tu tenta algo e tá na dificuldade, tá difícil. Tu demanda muito energia, muito esforço para criar algo. E desde o primeiro momento, eu lembro que quando eu iniciei a EL, que hoje é TDS Educacional Desenvolvimento Humano, a empresa de educação, quando eu abri ela em 2021, eu me conectei muito com a Cleópatra, muito. Se vocês olharem aqui, eu vou deixar disponível depois nos stories a minha primeira live de arquétipos aqui. Eu usei dourado e eu me conectei com a Cleópatra. Deixa eu trazer mais pra cá, pra gente ficar mais pertinho. Eu me conectei com a Cleópatra e foi muito natural. Eu não ensino atualmente como vocês utilizarem os arquétipos de persona, de arquétipos de expressão de modelação. Por quê? Quais são esses arquétipos, né? Arquétipos de persona são arquétipos da Cleópatra, pessoas que você modela, e animais que você modela, e objetos que você modela. Eu utilizo. Bom dia, Giza. Eu utilizo, mas pra mim é muito natural. Então deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, e se faz sentido pra vocês, pra que vocês tenham essa consciência do porquê que eu não ensino esse tipo de arquétipo, e a gente vai falar sobre os arquétipos essenciais, aquilo que expressa a tua verdadeira essência. Vamos lá. Então, faz sentido vocês passarem por um dia que vocês suaram, que vocês ficaram sujas, que vocês mexeram com terra, que vocês não tão limpos, concorda? E daí, vocês olham para uma roupa maravilhosa e vocês dizem, uau, eu quero usar ela. E daí, vocês utilizam essa roupa linda, maravilhosa, que vai fazer com que vocês se sintam belíssimos. Faz sentido você vestir a roupa que aparentemente vai fazer você se sentir confiante, vai fazer você se sentir bonita, vai fazer você brilhar, se você não tomou banho. Se você tá visivelmente sujo, se você tá visivelmente fedido, né? Faz sentido botar uma roupa que... A roupa é bela, é linda, mas você não tá apresentável?
Nem você quer estar perto de você porque você tá sujo. Você diz assim, não, calma aí, eu preciso tomar um banho. Preciso tomar um banho. Essa é a consciência, perceba. A consciência não adianta eu pegar um arquétipo que não faz parte do meu ser, da minha essência, do meu corpo. O que é o arquétipo essencial? Bom dia, Josiele. Perceba só, contando aqui, né, sobre os arquétipos. Quando a gente fala de arquétipo essencial, que é a forma mais... que expressa mais você, que mexe mais na tua essência. Por quê? Porque ele é um conjunto de grupos arquetipos. Qual é a primeira base dos arquétipos? Arquétipos sistêmicos. Arquétipos sistêmicos é a tua base. É aonde você se posiciona na vida. É o teu ciclo de vida. Dentro dos arquétipos sistêmicos, tu vê os teus setênios, que são a cada 7 anos, coisas que biologicamente, mentalmente, espiritualmente tu precisa desenvolver. Ai, deu vontade de espirrar, gente. Tu precisa desenvolver fases da vida. Então, dentro dos arquétipos sistêmicos, você tem a menina, o menino, a jovem mulher ou o jovem homem, o homem e a mulher, né, ali, e o ancião, a anciã. Isso são fases da tua vida. E o que acontece de bloqueio com vocês? Geralmente, quando a gente passa por um ciclo da vida, por exemplo, eu estou no final da jovem mulher. Esse é o meu ciclo arquetípico, sistêmico. Eu estou no final da jovem mulher, me preparando para entrar no ciclo da mulher. Só que por muito tempo, eu vivi no arquétipo da anciã, ativando arquétipos secundários. Então, qual eram os arquétipos secundários que eu ativei? Mãe, eu tenho filho? Não. Mas eu ativei o arquétipo sistêmico secundário de mãe, o papel de mãe para os meus pais. E o que acontece quando eu ativo um arquétipo que não é o meu momento de vida? E ainda o secundário, que é um papel que não é o meu papel? Isso bloqueia a minha vida. Então, quando eu assumo o papel da minha mãe, eu bloqueio o meu dinheiro, eu bloqueio as minhas experiências e eu bloqueio de eu conseguir me relacionar com as pessoas no ciclo que eu tô. E quando eu vivo a anciã, que é lá na frente, eu não tenho experiência suficiente para ser anciã. Eu não estou nesse ciclo de vida biologicamente, mentalmente e espiritualmente. Quando eu não vivo o meu arquétipo sistêmico, eu começo a travar. Por quê? Porque há experiências, há acontecimentos, há... Oi, Rubi, bom dia. Acontece coisas que eu preciso experienciar nesse ciclo de vida. A cada ciclo sistêmico, a gente tem 2 setênios, ou seja, 14 anos. São 14 anos, mais ou menos, em cada arquétipo sistêmico que eu tenho coisas a experienciar. E se eu não romper, como muita gente fica bloqueada, vou dar um exemplo de um mapa arquetípico que eu fiz. A pessoa estava no rompimento da menina para jovem mulher. Ela teve um bloqueio ali. O pai morreu, teve problema com a mãe, bloqueou naquela parte. Hoje ela tá no final da jovem mulher. Só que ela não tá vivendo a jovem mulher. Sabe como é que ela tá vivendo? Ela tá vivendo como uma menina, porque ela tá bloqueada na área da menina. Ela ainda é uma menina, indiferentemente da idade. Ela ainda tá naquele arquétipo sistêmico que não é o que ela deveria estar vivendo. Mas ela entende que tem que ter responsabilidade, porque afinal ela já tem uma certa idade. Concorda? Então, ela tá lá vivendo a menina, mas ela entende que ela tem que ser anciã. E daí, ela começa a ocupar... Bom dia! Ela começa a ocupar lugares que não são delas. E o que aconteceu? Ela não conseguiu romper o financeiro. Ela não conseguiu sair de casa. E ela tá num papel onde as pessoas que estão na casa onde ela vive dependem dela e ela depende das pessoas. Entendeu a importância de primeiro olhar para o teu arquétipo sistêmico? Qual é o lugar que eu estou ocupando? Dentro dos arquétipos sistêmicos, esses primários, né, que são esses 4, há os secundários.
ao papel de mulher na vida, né? Enquanto me relacionar, tem o papel profissional, tem o papel de mãe, tem o papel de filha. Ocupem o papel de filha, porque quando vocês forem mãe, vocês vão ocupar o papel de mãe. Seja e esteja no teu papel. Esse é o primeiro lugar que a gente tem que olhar, nossos arquétipos sistêmicos. Depois a gente vai olhar para os nossos arquétipos elementares. Elementos. Água, terra, fogo, ar. Elementos. E o que eles representam e como eu vejo isso? Da onde tem elementos em mim? Teu corpo, ele é composto por todos os elementos. Só que você tem um elemento natal. Esse elemento natal é o que tem predominantemente em teu corpo físico. Ou seja, quando eu estou no meu arquétipo elementar em desequilíbrio, eu vou desenvolver doenças no meu corpo físico que ele está se expressando, que ele está em desequilíbrio, que ele está em desordem. Então vamos lá. Uma pessoa, por exemplo, de terra, quando ela está em desequilíbrio, ela é uma pessoa que ela pode ficar com sobrepeso. Ou essa mesma cliente do mapeamento arquetípico, ela tem o contrário. Ela tem um bloqueio de não conseguir engordar. Ela tem terra em desequilíbrio, mas ela não consegue engordar. Porque ela comprou outros pontos de vista registrados naquele arquétipo específico, né? No arquétipo sistêmico onde ela tá presa. Aquele papel, aquele momento de vida. Pessoas riquezas da minha vida, vão compartilhando, enviem um aviãozinho, porque essas são informações muito importantes. Para que todo mundo tenha consciência sobre o seu arquétipo essencial, para se posicionar, para fazer a vida fluir, para fazer os negócios fluírem, o dinheiro fluir, os relacionamentos. Vamos mandar o aviãozinho. A gente tem semanalmente este encontro, desvendando os arquétipos, né? E hoje eu tô falando então sobre essa consciência. Me digam se vocês estão vendo, ouvindo direitinho. E podem fazer perguntas, ok? Façam perguntas para mim trazer o direcionamento. Eu tô seguindo aqui o movimento que eu senti de trazer para vocês de consciência sobre os arquétipos, porque eu sei que muitos de vocês não têm essa visão integral, né, dos arquétipos. É bem comum a gente ouvir sobre arquétipos de identidade, né, os arquétipos junguianos, como utilizar isso nos negócios, é uma pergunta que eu escuto bastante. Como posicionar o meu arquétipo nos negócios? Por que eu não iniciei falando disso? Porque adianta você utilizar, que nem eu usei a metáfora agora há pouco, uma roupa bela que vai fazer você se sentir pleno, uma roupa maravilhosa, uma roupa de marca, uma roupa com melhor tecido, se você não tomou banho, se você tá todo sujo do dia de trabalho. Faz sentido? Não. Primeiro você. Depois, o que você vai posicionar externamente. Então, vamos lá. Esses arquétipos elementares, eles vão reger o quê? Eles vão reger principalmente o teu corpo físico, porque quando eles estão em desequilíbrio, você tem doenças, você tem outras questões físicas e os teus comportamentos. Então, quando você entende o teu arquétipo elemental, é muito mais fluido como você lida com as coisas, como você se comporta, como você cria. Então, por exemplo, eu tenho o arquétipo de ar, predominantemente. Então, quando eu tô criando, que nem eu tô ali criando a plataforma da base para as alunas, o treinamento que vai abrir agora, eu paro, faço ele, e daqui a pouco eu paro um pouco e eu preciso ver a natureza, preciso tomar um café. Por quê? Porque minha mente, ela é ar. Ar é o que é arrogante. O que é arrogante? Arrogante é uma pessoa grossa? Não. Arrogante é o que entra por todas as viestas. Faz sentido? Então, o ar, ele é arrogante. Ele entra pela fresta, sem perguntarem. Ele entra. Então, os pensamentos vêm, eles fluem, as ideias fluem. Bom dia, Olga. As ideias fluem. Isso é o ar. Isso é o ar.
Então, quando você entende qual é o teu elemento, você entende como você vai trabalhar, como você vai se comportar, como você vai criar, o que você vai fazer, qual é a tua forma certa. Por isso que quando eu falo de rotina, eu falo de uma rotina consciente. Como eu construo uma rotina consciente? Eu construo uma rotina consciente quando eu sei o meu corpo arquetípico, o meu arquétipo essencial. Porque daí eu vou entender como eu vou criar o meu dia. Faz sentido para vocês ter um dia cronometrado, regradinho, cheio de pontinho, tu tem um ponto certo para fazer em todos os momentos do teu dia. Se tu não for de um arquétipo, se a tua essência não for assim, vai ser muito difícil ter uma rotina assim. Então pensa, uma pessoa de ar e explorador. Por mais que eu tenha soberana e eu gosto de organização, essa parte de liberdade, de criar, de fluir, pra mim foi muito difícil eu construir uma rotina que pra mim desse certo. E eu me permiti, né, a briga ali dos meus arquétipos essenciais. Eu nem fazia ideia de que é arquétipo. A gente ter conhecimento pra nós mesmos. Exatamente. Ai, gratidão por vocês estarem aqui, por você estar aqui. É exatamente isso. Exatamente isso. E foi por isso só que eu escolhi trazer a consciência dos arquétipos. Porque todo mundo que me mandava mensagem no direct desde 2022, quando falava, mas tu fala dos arquétipos de uma maneira tão única. Eu falava, não, mas arquétipos é óbvio. É tipo, é arquétipos, né? Tipo, todo mundo sabe. Não. Sabe uma frase que eu ouvi quando eu fui para uma das viagens em São Paulo? A pessoa falou assim, o óbvio é óbvio porque tá na tua cabeça. E eu levei aquilo no coração. Para de achar que as coisas que são essenciais para você, ou seja, parte da tua essência, parte da tua verdade, parte da tua visão, é óbvio para todo mundo. Não é. Não é. Quando que uma pessoa, que nem a Sol acabou de falar que não tinha essa percepção dos arquétipos. Quando que uma pessoa vai te mandar uma mensagem do quanto isso é importante para ela, se você não abrir a boca para falar aquilo que é natural para ti, mas não é natural para todo mundo. E é isso que faz com que vocês expressem algo único e extraordinário. Quando eu falo, e isso me dá de verdade um brilho no coração, sabe? De falar dos arquétipos, é porque foi através dos arquétipos que eu me permiti ser eu. E todos os dias eu calibro quem eu sou. E todos os dias eu escolho facilidades e possibilidades que estão dentro da minha verdade. E quando eu tô criando, que nem agora eu tô criando a base, inicialmente, seria um treinamento, uma formação apenas para profissionais, né? Apenas para terapeutas, apenas para mentoras, apenas para pessoas que prestam serviço para outras. E daí uma das pessoas me perguntou sobre, né? Foi duas profissionais que daí eu pensei em criar a base. Pensem, percebam, aquilo que vocês sabem vai ser aprimorado, calibrado conforme vocês ouvirem a necessidade das outras pessoas. É sobre pessoas. E quando elas falaram sobre isso, eu percebi uma coisa incomum nessas pessoas. Por mais que elas já prestem serviços para outras pessoas, elas não entendiam a sua essência. Então a base que logo vai estar disponível para vocês, inclusive já tem lista de espera ali na bio, tá? Para quem quiser, a possibilidade já tá aberta. Oi, Cláudio. Eu pensei numa coisa quando eu calibrei, olhando para essas pessoas. Eu entendi que não era só sobre elas acessarem um método de mapeamento para elas conseguirem mapear realmente o ciclo de vida, como é que o cliente estava, quais eram características e expressões dele, que nem a pessoa mesmo percebia. Mas primeiro, utilizar o mapeamento para elas. Então, a formação, a base, né, uma mentoria em grupo, aonde eu vou ensinar vocês a
acessarem o seu mapa arquetípico, a se verem, a se reconhecerem arquetipicamente. Quais são as minhas habilidades? Quais são os meus arquétipos? Como isso está agindo em mim? E agora? Como eu coloco isso de maneira única no que eu entrego, no meu serviço, no meu produto? Eu tô pensando, gente, nas imersões e assim, sendo a gente é algo extraordinário. Ser tu, poder criar, poder sentir, poder, sabe? Para de pensar e forma estrutura. Não pensem nisso. Ah, mas eu tenho que usar isso e aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, porque é isso que dá certo. Dá certo pra você ou dá certo pro outro? Se dá certo pro outro, parabéns, ele tá sendo ele. E tu não tá sendo tu. Não se cria nada com base no outro. Você pode ter alvos, referências. Afinal, pode facilitar, né? Porque há caminhos, mas a forma única. Vou dar um exemplo. Se você pegar uma loja de carro. Vamos lá. Uma loja de carro. Lojas de carros existem em tudo que é lugar, concorda? Mas como você vai vender o carro? Como você vai entregar o carro? Qual é o carro que você quer colocar na sua loja? Qual é a experiência que você vai colocar lá? Isso só você pode criar. Porque a expressão de sua essência, de seu arquétipo essencial. Então a gente falou de arquétipos sistêmicos, a gente falou de arquétipos elementares. A gente vai olhar para os nossos arquétipos de polaridade. Arquétipos de polaridade é tudo que são polos opostos em sua base primária, feminino e masculino. Ah, não, mas aqui eu sou mulher. Ah, não, mas eu sou homem. Ah, não, mas eu tenho que fazer isso. Não, mas eu tenho que fazer aquilo. Para. Porque você é 50% feminino e 50% masculino. Se você só for do arquétipo feminino, neste polo, só o arquétipo feminino, você vai criar, você vai intuir, mas você não vai materializar. E aí? Ficou aqui sentindo e nada aconteceu. Ai, Thalia, mas é que meu negócio não acontece. E o que tu tá fazendo? Ou tá só no masculino? Eu vou fazer e não cria nada novo. E não flui. Polos também representam entrar, dar e receber. Ah, isso aqui que acontece? Vamos falar de negócio. Vocês fazem e o dinheiro não aparece. Ah, mas eu trabalho muito e o dinheiro não aparece, não fica. Por que não fica? Tá desequilíbrio nos polos. Porque é o feminino que fica, o feminino ele é interno. O feminino, ele é o criativo, o feminino é o que fica. Eu recebo, e quantas mulheres não se permitem receber? Não se sentem merecedoras de ter. Não tá recebendo? Tá com problema com o feminino? Tá com problema com a mãe? Dinheiro não fica. Não fica. É uma lei universal, dar e receber, se permita receber. Ou você só quer receber e não quer dar, também não fica. Aí quando tá com problema com o masculino, as pessoas olham para aquilo que você entrega, elas dizem, nossa, que incrível que você faz. Nossa, quantas transformações você gera. Você tem reconhecimento. Então, você tem reconhecimento, o outro você tem dinheiro. Qual a logística? É quando você dá e você recebe. Dar e receber, ter dinheiro, servir bem. Quando eu digo para vocês, sirvam bem suas clientes, suas alunas, suas mentoradas, as pessoas que pagam pelo serviço que você faz, as pessoas que te contrataram. Sirva bem, mas sirva com muita abundância. Muita abundância. Mas primeiro, sirva-se bem. Porque se você não se servir bem, se você não acordar pensando em primeiro eu vou me sentar e eu vou sim servir um bom café pra mim, ou eu vou lá treinar porque sim eu mereço ter um corpo bonito, se você não se servir primeiro, você não sabe receber, porque nem você se dá algo de valor.
Todo mundo é importante, todo mundo primeiro, todo mundo. Teu cliente vai vir primeiro, teus pais vão vir primeiro, teu marido vai vir primeiro, teus filhos vão vir primeiro. Ah, não, mas aqui é família. Quem é que vem primeiro? Tem que ser você. Porque senão você não vai estar inteira pro outro. Que nem eu dei um exemplo em uma outra live. Quando você tá com fome, tá sem dormir, tá com sede, você tá cansada, sem energia, você serve o outro bem? Você pode até servir, concordo. Vamos usar a metáfora da comida? Você pode servir outra pessoa. Você pode fazer comida para outra pessoa. Mas quando você bebeu água, você se cuidou, você se nutriu, se serviu primeiro. E daí você vai lá e faz uma comida para outra pessoa. E você serve aquela pessoa. Concorda que você serve ela com muito mais prazer, com muito mais nobreza, com muito mais detalhe. Porque quando você tá cansado, às vezes até queima a comida. Queima, por quê? Porque você não tá em si, você não tá... E isso é pra tudo. Eu tô usando só a metáfora da comida, mas eu tô falando sobre servir em tudo. Que nem uma pessoa que fez um mapeamento, ela falou assim: eu entendi, Thalia. Se eu tenho o arquétipo do sábio, antes de eu passar a sabedoria, eu tenho que me servir de conhecimento. É isso. É isso. Então, os arquétipos não é para que você pegue e pense: eu sou do arquétipo da maga, vou começar a fazer feitiçaria. Eu sou do arquétipo da cuidadora, vou ser médica. Não, para. Não é sobre isso. Como seria ser você? Então, depois que a gente passa pelos arquétipos da polaridade, onde primordialmente, olha que interessante, quando eu consigo ver o meu arquétipo sistêmico, quando eu consigo ver qual é a fase da minha vida que tá bloqueada, e a gente consegue ver isso lá no mapeamento arquetípico, tudo tem no link da bio, tá, gente? Se vocês têm interesse de ter essa consciência sobre si, esse autoconhecimento, que pra mim... Quantas pessoas mais podem acessar esse mapeamento arquetípico para ter consciência sobre si? É incrível a gente saber quem a gente é e se sentir pleno para prosperar, para se posicionar, para falar enquanto nós somos, quem nós somos. Que eu sei que muitas vezes a gente tem vergonha, medo de ser rejeitado, de se sentir à vontade de ser a gente. Ah, eu não vou falar de tal maneira porque, né, não sei se as pessoas vão gostar de mim assim. Não sei se eu vou vender assim. Eu não sei se as coisas vão fluir eu sendo assim. Será que eu vou me sentir à vontade me relacionando com aquela pessoa? Você precisa se sentir à vontade primeiro com você. Qual foi a última vez que você se sentiu à vontade fazendo algo só com você? Esses tempos eu tava dançando música, uma coisa que expande a minha essência. E daí eu comecei a ficar envergonhada dançando sozinha. Eu falei, mas se eu quero me sentir plena, se eu quero cantar no carro, nem não importa quantas pessoas estejam. Porque essa é a minha essência, eu gosto de cantar mesmo, eu tô nem aí se eu tô cantando desafinado, se eu tô cantando inglês errado. Eu preciso fazer isso comigo. Eu preciso me permitir. Se eu não me permitir ser eu sozinha, quando eu vou me permitir? Quando eu estiver num palco com milhares de pessoas, como a minha mente já acessou. Inclusive, a gente cria os arquétipos também, a nossa realidade. Isso eu só faço em mentoria, gente. Porque aí a gente vai entrar para um outro nível de arquétipos. Mas a gente cria o ambiente, as coisas que a gente quer experienciar arquetipicamente. Porque a nossa mente, ela só entende a língua dos arquétipos. Ah, mas eu não consigo mudar minha realidade. Será? Ou será que você só tá usando uma língua errada? Se você falar com uma pessoa que fala coreano e você sabe português e vocês estão tentando fazer uma mímica, só que aquilo lá, vamos supor, o chocolate lá é redondo e aí você quer
comer chocolate e você tá tentando explicar na barrinha, mesmo na mímica. A barrinha de chocolate é assim, assim, assado, e você faz desenho e você tenta explicar. Só que lá o formato do chocolate é diferente. E vocês não conseguem nem na mímica. Qual é o problema pra você conseguir chocolate em um local que só fala coreano? O chocolate? Não. A linguagem. Tudo tem uma linguagem. E a tua mente só entende a linguagem arquetípica. Bom dia! Entendeu? A tua mente só entende a linguagem arquetípica. E quando você entender isso, princípio é entender quem você é arquetipicamente. Você tem esse grupo arquetípico. Então, depois de eu entender o sistêmico, depois de eu entender o arquétipo elementar, que é o meu comportamento, depois de eu entender o arquétipo de polaridade, qual é o polo que eu tô predominantemente? Será que eu tô predominantemente no polo masculino, fazendo e tudo é deixa comigo? Deixa que eu faço? Ou será que eu tô só no feminino, criando, sentindo e não manifesto? Ah, não, mas eu tenho ótimas ideias, mas eu não consigo fazer elas entrarem em prática. Então, eu crio e eu coloco em prática feminino e masculino. Eu sirvo com o que eu sei e eu ganho dinheiro com isso, porque eu estou expressando a minha essência, a minha forma única. Ah, então a gente vai para os arquétipos que todo mundo ama, que todo mundo fala, os arquétipos junguianos, os arquétipos de personalidade, os 12 arquétipos. Eles estão ligados aos nossos medos, virtudes, comportamentos. Olha quanta coisa. Meus medos, minhas virtudes, meus comportamentos, minhas sombras, meus desequilíbrios, equilíbrios. Tudo isso. Quanto conhecimento eu tenho de mim olhando para os arquétipos. E as pessoas reduzem. Usa terno. É isso? Será que é isso mesmo? Ah, mas você é do arquétipo da amante. Usa um vestido de seda. Vai vender muito, magnetizar muitos clientes. Verdade? Verdade faz sentido pra você? Verdade, isso faz sentido pra você? Porque pra você ser uma pessoa bem-sucedida, você tem que ser uma soberana e usar terno, isso e não sei o quê. Verdade faz sentido pra você? Verdade, isso faz sentido pra você? Eu, naturalmente, eu sempre relutei, tá? Eu tenho naturalmente, predominantemente, o arquétipo da soberana. Eu nunca forcei isso, sempre foi o meu arquétipo. Meus valores de vida estão ancorados nisso. Entende? E quando a gente tem valores de vida, que nem a minha exploradora. A minha exploradora, o meu valor de vida é liberdade. Quando eu coloco para vocês aprenderem a usarem os arquétipos para se posicionar, ter liberdade para ser vocês e prosperarem com o conhecimento de vocês, eu estou usando a linguagem dos meus valores arquetípicos. E não tem quem venda a mesma coisa que eu. Podem falar de arquétipos? Podem, todo mundo pode. Todo mundo pode falar e servir aquilo que você fala e serve. Mas não vender aquilo que somente você pode vender. Porque quando a gente não vende um produto. Vocês não vendem produtos, vocês não vendem serviços. Vocês vendem acesso a uma experiência que somente você pode gerar. Somente eu posso gerar para você o autoconhecimento de uma maneira que te faça se sentir livre para ser você e prosperar com a tua história, com a tua essência, com o teu conhecimento. Porque esses são os meus valores. E essa é a experiência que eu quero servir para vocês. Então é isso que é entender o teu arquétipo. É entender aquilo que vibra no teu coração, que é a tua verdade, que tu buscou a tua vida inteira. Para tu ensinar, para tu servir, para tu fazer. Tu precisou
buscar isso. E isso que você busca, essa experiência que tá no teu coração, ela é uma experiência arquetípica. É a tua forma única de traduzir aquilo que tá no teu coração, que é a tua verdade. Bom dia, Elton. Estamos tão acostumados a jogarmos os... que a gente mesmo... Sim. Presente lindo. Ai, como nós podemos criar mais consciência com isso? Como nós podemos criar mais consciência? Sim, a gente cria esses julgamentos das pessoas, que a gente pode falar de forma estrutura, forma pensamento, que a gente compra como verdade, são formas energéticas que a gente congela no nosso corpo físico. Literalmente, a gente cria matéria neles. Se tudo na vida é uma linguagem arquetípica e energia, o arquétipo ele dá forma para a energia. Um pensamento, ele é uma onda de frequência. E quando eu escolho um arquétipo, quando uma pessoa me julga e eu associo um sentimento e uma imagem, eu sentindo e vendo aquilo, eu crio forma física. E eu crio a minha realidade. E quando a gente tem essa consciência de se perguntar, como eu vou expressar isso? Depois olhem o meu Instagram. E olhem para os Instagrams de quem diz que é soberana. Ou governante, é o mesmo arquétipo. Perceba a diferença. Me perguntaram assim, Thalia, mas se eu tiver os mesmos arquétipos de uma outra pessoa, como eu consigo ser diferente? Você pode ter o mesmo arquétipo do teu irmão que nasceu na mesma casa que você, mas não tem como você sentar numa cadeira e ter o mesmo ângulo de visão que outra pessoa. Não existe. Pensa numa pessoa que tá sentada. Por mais que tu sente na perna daquela pessoa, tu muda o ângulo porque tá um pouquinho acima. Então, a forma que você vê o mundo, a tua história, o conhecimento, duvido que mesmo com teu irmão, vocês tenham estudado a mesma coisa, buscado as mesmas coisas, falado com 100% das mesmas pessoas, os 100% dos mesmos assuntos no mesmo time. Não existe. Não existe. Não busquem uma forma, estrutura com os arquétipos. Eles não são para te colocar numa caixa. É justamente o contrário. É justamente para tu olhar tipo, uau, eu sou tudo isso. E mais, eu ainda não percebi como seria possível eu criar mais possibilidades com isso. Como seria possível eu ser eu e prosperar e criar e ser mais em todas as áreas da minha vida, sendo quem eu sou? Porque quando você entende isso, você entende como você gosta de se relacionar. As solteiras de plantão. Você vai entender como você vai querer ter um encontro. Quem é que tá predominantemente ali? Como seria teu encontro ideal? Como seria a tua aula ideal? Comecem a perceber o que faz sentido pra vocês. Isso é começar a expressar a tua essência. Não usem uma forma... Eu quero passar para vocês o conteúdo de uma pergunta que me fazem muito. Como eu me visto através do meu arquétipo? Quero muito fazer, mas eu ainda tô vendo a forma que vai ser mais expansiva trazer para vocês. E uma coisa que eu quero que vocês entendam, por mais que eu vou trazer, retrazer ali sobre os 12 arquétipos de Jung, é que eu vou utilizar a forma crua daquele arquétipo. Ou seja,
Eu vou traduzir ele da forma mais única de ser ele, sendo só ele. Se eu for só do arquétipo performático, como eu me vestiria? Se eu for só do arquétipo do cidadão, como eu me vestiria? Ou, se eu for só desse arquétipo, como eu me comportaria nos negócios? Que nem vou publicar hoje profissões relacionadas a X arquétipo. Profissões são arquétipos de expressão. É como eu expresso a minha essência arquetípica. Mas perceba, profissões é como eu expresso a minha essência arquetípica. Ali eu vou colocar arquétipos que pendem mais para aquela profissão. Exemplo, quando a gente fala de arquétipos do cuidador, obviamente a área da saúde está mais ligada. Quando a gente fala de soberana, obviamente a parte de liderança está mais ligada. Mas verdade que eu só posso ser isso? Não, porque você tem um arquétipo essencial. O teu arquétipo essencial é um conjunto de todos esses arquétipos que a gente falou, de todas as tuas fases de vida. Tu pode estar vivendo o desequilíbrio da tua essência. Tu pode estar vivendo o equilíbrio dela. E em outra área tu pode estar bloqueado. Aí você não compreendeu por que uma coisa flui, por que outra não flui. Você é a expressão, a síntese de todos os grupos arquetipos. Por isso que quando as pessoas falam de uma tipologia, pra mim não faz sentido. Porque você não é só aquilo. Você não é só uma coisa. E dentro de tudo isso, às vezes você está expressando mais algo. Então, você tem um corpo arquetípico, você tem um arquétipo essencial. Mas dentro desse arquétipo essencial, às vezes você está ocupando um arquétipo sistêmico. Então, exemplo, teu filhinho acabou de nascer. Qual é o arquétipo que predominantemente você vai estar expressando? O teu arquétipo secundário de pai ou de mãe. É isso que você vai estar vivendo. Como você vai estar expressando ele é a tua forma única. Como você vai criar o teu filho é a tua forma única. Porque é a tradução dos teus arquétipos. Então, que nem quando eu tava brincando com uma amiga minha, eu falei, bom, eu sou soberana, eu gosto de organização. Eu gosto de, se tiver um nomezinho. Esses dias eu adoro o programa de organização, de casa, de cores, assim, tipo, se tu pegar um pote, tu organizar, tipo, os biscoitinhos, tudo, sabe? Eu amo, acho maravilhoso, de verdade. Mas eu falei assim, eu gosto da liberdade e eu não vou bloquear isso. Então, soberana, sábia, né, os meus arquétipos, eu olhando pro meu todo. Falei, tá tudo bem, tem uma parede que a criança pode riscar. Por que eu vou? Obviamente vai ter um lugar pra ela se expor, pra ela ser ela, pra ela criar da maneira que ela quiser. Mas vai ter, porque eu gosto de expressar. Agora, se eu for uma pessoa que tem arquétipos que são mais rígidos, por que a gente critica a pessoa? Verdade, tu conhece a história dela? Verdade, tu convive com ela pra entender? A gente tem os pais que moldam aquilo que a gente precisava moldar. E aquilo que eles aparentemente bloquearam em nós, tá tudo certo. Porque a primeira coisa que a gente recebeu, e a gente tem que ter consciência, é que a gente recebeu vida. Ponto. Era só isso que os nossos pais precisavam dar. E todo mais que foi acrescentado é os pontos de vista deles e os nossos pontos de vista. Quando a gente solta isso, quando a gente permite ver além, quando a gente permite se expressar, e tudo que foi bloqueado é ferramenta para que a gente possa calibrar ainda mais aquilo que a gente tem para entregar para o mundo, para conectar com as pessoas, para expressar o nosso serviço, o nosso trabalho, a nossa função, o nosso produto, criar algo único, vem disso. Será que, se minha mãe, que tem o arquétipo da inocente com a rebelde, não fosse tão ela, tão Peter Pan, que nem eu digo pra ela, mãe, tem o Peter Pan. Sério. Eu digo pra minha mãe que ela é o Peter Pan. E eu, que sempre fui, e na infância eu era muito mais sábia,
Eu usava muito o arquétipo da sábia e da soberana. Então, eu sempre fui decidida, sabia o que eu quero, e é isso, e é aquilo. E minha mãe falava, você é uma velha. Será que se minha mãe não fosse tão Peter Pan, eu não teria vivido e experienciado uma infância? Será? Será que se eu tivesse uma mãe tão rígida, sábia, soberana, que nem como eu expressava quando eu era criança, eu não teria percebido que eu também sou exploradora e não teria explorado uma fase da vida que é tão importante? Então, a gente tem os pais com os arquétipos que tem, com a essência que tem, com aquilo que tem, que são a melhor contribuição que a gente vai ter para ser quem a gente é. E traduzir isso da melhor maneira. Eu quero que vocês percebam que os arquétipos é um nível de consciência tão profundo de quem vocês são, que depois de vocês entenderem os arquétipos de vocês, não tem como não ser vocês. E vocês vão entender o quanto é leve criar e prosperar com o que vocês têm, com quem vocês são, com a forma que vocês gostam. Quando eu fiz o primeiro mapeamento arquetípico, eu lembro que eu fiquei um tempão conversando com a pessoa, e falando, e fluindo, e indo, e não sei o que, criando, porque não sei o que, porque tu percebeu isso, porque não sei o que, e eu fui falando do arquétipo dela, expressando, ela foi tendo consciência, e a gente ficou um tempão conversando. Aí eu terminei e eu disse, putz, eu nem trabalhei. Opa, eu nem trabalhei? Olha a forma e estrutura. Eu nem trabalhei. Por que eu pensei que eu não tinha trabalhado? Porque foi tão leve e divertido fazer o mapeamento dela. Foi tão fluido. Eu trouxe tanta consciência, ela trouxe tanta consciência. Eu fui tendo tanta percepção e atualizando tanta coisa ali. Quando ela recebeu o mapeamento arquetípico dela, que eu achei que eu não tinha atrapalhado. Porque a gente tá entendendo, a gente entendeu a forma e estrutura de trabalhar, que tu vai sentar, que tu vai fazer isso, que tu vai fazer aquilo, e vai ser assim. E daí tu fica, eu tenho que ficar um pouco tensa, né? Porque é natural eu ficar tensa, porque eu tô trabalhando. É natural ficar um pouco estressada, é natural eu ter muito problema, é natural. Tudo que é pesado é mentira. Axis ensina sobre isso. Se tá pesado, não é a tua natureza. Não estou falando de porque você tá expressando a tua essência arquetípica, você não vai ter coisa para resolver ou você não vai se dedicar. Pelo contrário. Principalmente agora que eu tô posicionando todos os negócios com essa essência arquetípica, eu tenho me dedicado muito mais. Eu tenho rompido muito mais questões que são desafiadoras para mim do que antes. Mas é muito mais leve no todo. Aqui eu estou trabalhando. É um compromisso de trabalho, quinta-feira às 8h08, estar com vocês, trazer consciência para vocês, conectar com mais pessoas, para que eu possa servir mais pessoas. É de trabalho, mas é leve. É divertido, traz consciência, eu me conecto com vocês. Eu quero saber sobre vocês. Toda quarta-feira tem uma caixinha de pergunta para vocês trazerem perguntas, consciências que vocês querem entender sobre vocês, sobre a sua essência arquetípica. Como eu percebo tal coisa com os arquétipos? Será que eu preciso ter o mesmo arquétipo da pessoa que eu quero me relacionar? Sei lá, eu não sei quais são as perguntas de vocês, mas eu quero ouvi-las. De verdade, eu quero saber o que vocês querem atualizar para serem vocês. Para parar de ficar naquela sensação que parece que tá sempre puxando o freio. Tá acontecendo uma coisa, parece que puxou o freio, travou. Não mudou mais minha vida. Alguma coisa tá travada. Para começar a ser fluido as coisas. Para começar a ser fluido. Quando eu comecei a falar de arquétipos, muita coisa começou a fluir. Muita, mas muita. Coisas que eu queria há muito tempo. E era denso, era pesado. Que não era daquela forma que era pra mim criar.
E eu achava que eu ia criar se eu falasse tal coisa. Ah, não, mas isso é mais óbvio, isso daqui é o que dá certo. Dá certo pro outro, não pra mim. Aquilo é a verdade dele, não minha. Você vai traduzir os teus arquétipos de uma maneira única. Você vai olhar pra todo o teu corpo arquetípico. E eu vou trazer aqui pra vocês muito conteúdo. Nas lives, nos posts. Comentem lá. Tragam as questões de vocês. Se vocês querem receber o melhor, se vocês querem ser bem servidos, comuniquem isso. Não adianta você dizer as coisas não estão acontecendo. Ah, não, mas eu não tenho possibilidade. Ai, não, mas eu não sei. Se vocês não abrirem a boca nem pra perguntar, entende? Pergunta. Eu não tô falando isso pra mim, eu tô falando isso pro todo. Que nem algumas pessoas falam assim, ah, mas nem lembrou de trazer tal coisa. Vamos lá, no mercado. Tu vai no mercado e aí vem uma pessoa e fala assim, ai, mas tu nem lembrou de trazer aquilo que eu queria. Qual foi o momento que você comunicou que você queria? Ah, não, mas eu queria te perceber. Para e pensa, quantas vezes vocês estão cheios de coisa na cabeça? Às vezes eu não lembro nem de fazer uma coisa pra vocês. Quando que vocês vão perceber de verdade o que o outro quer? Primeiro você tem que perceber o que você quer. Ninguém tem obrigação... Oi, Cris! Ninguém tem obrigação de saber o que você quer. Você precisa comunicar. Eu quero perceber mais sobre... Eu quero saber sobre... Como tal coisa. Perceba o que vocês querem, mas não comunicam. Querem, mas não expressam. Eu quero saber como eu vou resolver tal coisa. Não interessa se parece que faz parte do contexto ou não. É uma dúvida genuína. E ela pode atualizar muitas coisas. Trazer muita consciência. Mas você precisa falar. E tem coisas que vocês vão acessar e que vai fazer sentido. Tem coisas que vocês vão precisar aprofundar e vão precisar de um direcionamento e tá tudo bem. Entende? Que nem... por muito tempo, e eu ainda estou em processo, eu lidei com o meu peso, que era uma coisa que era desconfortável demais pra mim. Lidar com o meu sobrepeso. Óbvio que tem muita forma e estrutura. Muita coisa que eu peguei das outras pessoas, eu entendi que eu era. E eu criei minha forma física, e ela é uma forma arquetípica. Hoje eu escolho atualizar. Eu não conseguia atualizar a minha forma física e emagrecer, porque eu só me via como uma pessoa gorda. A minha mente, quando olhava pra mim, eu só via uma imagem gorda. Quando eu olhava pra uma pessoa na televisão, eu só me sentia parecida com as pessoas que eram gordas. Quando que eu vou atualizar isso no externo? Eu precisei mudar aqui. Precisei entender qual era o arquétipo que estava programado aqui. E eu descobri isso sozinha. Hoje eu posso direcionar outras pessoas. Não é só o externo, mas você precisa entender o que tá aqui, registrado. Quando tu fecha o olho, o que tu vê? Ah, não, mas eu quero ganhar mais dinheiro. Mas quando tu fecha o olho, o que tu vê relacionado ao dinheiro? Será que você vê dinheiro ou você vê conta? Ah, eu quero emagrecer. Ou quando você pensa, eu quero ter um relacionamento, qual a imagem que você vê? Traição? Porque foi isso que você viu antes? Foi isso que você programou? Entendeu que tudo tem uma causa? Entendeu que os arquétipos são muito mais do que veste isso, faz aquilo, posiciona teu negócio de tal maneira? É sim isso, mas não só isso. Mas aqui na cronologia do corpo, eu precisei entender isso. Mas eu precisei contratar profissionais que sabiam como eu poderia me alimentar. Depois eu resolvi fazer sozinha.
Poderia ter tido muito mais remissão de tempo se eu tivesse sempre com alguém me acompanhando. Mas eu disse, deixa que eu faço sozinha. Não quero receber, não quero pagar. Não tô disposta a isso. O que você não está disposto a ser, ter, acessar, fazer, se conectar, que poderia atualizar muito mais rápido a realidade que tu quer viver, entende? Aí, depois escolho me conectar com pessoas novamente. Foram 13 quilos, eu quero emagrecer mais. Mas perceba que eu fiquei andando entre, deixa que eu faço sozinha, não, vou acessar outra pessoa, deixa que eu faço sozinha, vou acessar outra pessoa. Vocês vão ter muito conteúdo aqui pra vocês atualizarem, perceberem, se identificarem. Ah, eu acho que eu sou isso, ah, eu acho que eu sou aquilo. Mas perceba até onde vocês vão ficar no achismo. Eu acho, eu percebo, eu sinto. E até onde vocês querem usar isso de verdade na vida de vocês. Quando eu falo de ter um posicionamento que te permita ser você, ter essa liberdade, essa segurança e prosperar com isso, não tô falando de um posicionamento apenas vou me posicionar nas redes sociais ou eu vou me posicionar numa reunião. Eu tô falando de eu me posiciono comigo, eu me posiciono com as pessoas, eu me posiciono nos negócios, eu me posiciono nas redes sociais, eu me posiciono porque isso é quem eu sou. Se posicionar na vida. Porque não tem como tu ter um sentimento genuíno sobre algo, aquilo que é a tua verdade. Eu quero ter liberdade. E daí tu começa a ter, não, mas eu vou ter liberdade só quando eu sair do trabalho. Eu vou ter liberdade só quando eu tiver de férias. Eu vou ter liberdade só quando não sei o quê. Eu vou ter liberdade só quando meu filho dormir. Eu vou ter... Entende? Não existe isso. Como você consegue expressar quem você é e os teus valores e os teus limites em tudo, na forma que você cria? Por muito tempo eu me sentia extremamente culpada pela forma que eu trabalho. E eu ficava com aquele sentimento, meu Deus, as pessoas vão ver que eu tô fazendo isso e elas vão achar que eu tô fazendo nada. Como muitas vezes as pessoas falavam, não vejo resultado. Sabe o que as pessoas não viam? Não era resultado. Era falta de resultado. Obviamente, tinha muito pouco resultado, porque eu não estava sendo eu. E quando você não é você, você não cria. Ou você cria de uma maneira limitada. Eu até tô criando, mas trava. O freio para em algum lugar. Percebe. Se você até cria, seja dinheiro, seja relacionamento, seja o que for. Mas tem um momento que para. Daí tu diz assim, cheguei até aqui de novo. Tu vai até um certo ponto e para, é um teto. Parou. Porque você não tá sendo você. Faz sentido? Qual é o lugar que para? Até onde você vai? Qual é o lugar que começa a travar? Porque tem um lugar que trava quando você não se expressa. Quando você não é você. Vê se faz sentido. Podem mandar pergunta, gente. Eu adoro falar com vocês. Adoro, adoro, adoro. Manda aí pergunta. Pergunta e expande. O que tá fazendo sentido pra vocês? O que vocês querem entender mais aqui? Sobre os arquétipos. Tá atualizando? Tá fazendo sentido pra vocês? Estão percebendo que arquétipo é muito além? Posicionamento digital, posicionamento do negócio. Ele é a roupa. Pode ser a roupa mais bonita. Se você não tiver bem vestido, cheiroso, se você não se arrumar, se você não pentear o cabelo, se você não tente, a roupa não vai fazer diferença. Até as pessoas vão elogiar. Mas você não sustenta. Principalmente quando a gente posiciona em um arquétipo que não é nosso. Esse arquétipo vende, esse arquétipo gera autoridade, esse. Vou responder uma pergunta que eu recebi.
esses dias. Eu recebi uma pergunta sobre... Deixa eu ver se eu lembro dela direitinho. Tinha até escrito ela. Deixa eu lembrar. Mas era sobre como... pergunta que eu coloquei ontem, né? Como posicionar o arquétipo para ganhar mais ou para ser promovido. Como a gente faz isso? Como vocês podem ser promovidos? Como vocês podem ganhar mais com o arquétipo de vocês? E daí essa pessoa mandou um Reels de uma menina que ela tava toda desarrumada e o outro ela tava de terno e toda arrumada e atendendo os clientes. E eu te pergunto, a quem vocês associam autoridade? De quem vocês escolhem acessar, comprar e se conectar? É aquela pessoa que tá extremamente bem arrumada, mas que algo em você faz perceber que, tipo, sei lá, acho que essa pessoa tem alguma coisa por trás. Sabe quando sente que, tipo, a pessoa tá muito bem arrumada, maravilhosa, de terninho, de tailleur, de tudo, mas ou você conhece a pessoa e sabe que ela não é assim, ou você sente que alguma coisa tá... Ela tá bem arrumada, mas, sei lá, a forma dela falar, algo não tá ornando. Ou vocês escolhem se conectar, comprar de pessoas que você pode ver que ela não tá com a roupa padrão. Óbvio que ela tá arrumada como ela é. E você vê autenticidade, você vê verdade, você vê que aquilo se mantém. Eu compro de quem eu sinto que a pessoa é aquilo. Se a pessoa tiver de Havaianas, vestidinho solto, e eu sentir que ela vai me passar que aquilo é a verdade dela, eu vou comprar dela. Tô nem aí se ela tá de terno, se ela não tá, onde ela mora. Ela é ela. E ela, por ser ela, passou por aquilo que ela está me oferecendo. Ela, por ser ela, traçou a rota que eu ainda não tracei. Ela, por ser diferente de mim, me passa algo que eu não tenho e por isso eu vou acessar dela. Agora, só porque a pessoa tá bem arrumada? E o que é ser bem arrumado? Pra mim, bem arrumado é quando você se veste pra expressar algo que só você tem. Agora, vestir uma roupa só porque é uma roupa bonita, porque todo mundo veste, porque dá certo, muitas vezes a gente não segura. E aí? Se tu não segura aquilo, se tu não é aquilo, até onde vai? Até onde tu cria? Até onde tu verdadeiramente tu se conecta com as pessoas? Por aqui eu mostro. Às vezes eu estou sem vontade nenhuma de treinar. Inclusive tem uma maratona em junho. Tô zero vontade de treinar. Mas eu me comprometi. Sabe por que eu me comprometo com isso? E eu falo pra vocês, porque eu sei o que eu estou calibrando. Porque eu mostro pra vocês que eu calibro todos os dias. Eu mostro pra vocês que às vezes eu não quero fazer. E vocês também às vezes não querem fazer. E não é sobre fazer ou não fazer. É sobre ser verdadeiro. É às vezes eu dizer, tipo, tá tudo bem eu acordar um pouquinho mais tarde. E o que é mais tarde pra mim? Eu acordava às 5 horas da manhã. Agora eu estou acordando às 6 e pouca. Ok, pra mim é mais tarde. E se eu tiver com vontade de acordar mais tarde, tipo 7 horas da manhã, tudo bem. Cada um faz o que quer, quando quer. Não, mas é que eu me comprometi de fazer tal coisa. Comprometi. Mas até onde eu posso ser flexível comigo mesma? Até onde eu... Entende? Seja verdadeiro. Não, mas eu sempre faço as coisas certinhas. Eu tô lendo um livro. O livro tá aqui. Tô lendo um livro.
Mas nem todos os dias ele é minha prioridade. Eu leio outra coisa, eu faço outra coisa. Mas eu faço aquilo que me leva para aquilo que eu quero. E às vezes é desafiador, mas tá tudo bem, é desafiador para todo mundo. Quando você mostra a tua verdade, quando você mostra que nem sempre as coisas são do jeito que tem que ser, mas você tá dando o teu melhor pra ser aquilo, é quando se conecta. Porque todo mundo quer perfeitinho, 100%. Será que é 100% perfeitinho? E tá tudo bem tu escolher o que tu quer mostrar, entende? Perceba isso, que faz sentido vocês mostrar. Pra mim faz muito sentido mostrar pra vocês os treinos. Faz sentido pra mim mostrar as coisas que eu gosto. Gosto de coisa de luxo mesmo. Minha soberana adora. Adora. É minha essência. Mas eu gosto de coisas que são atemporais. Se eu estiver usando uma coisa que é mais para aquilo que é temporal do que atemporal, eu tenho que gostar muito. Você começa a perceber o que é verdade para aquela pessoa. E você se conecta com o que é verdade para ela. Quando eu falei, e eu tenho, né, o quadro da capa da Forbes, quando eu falei que quando eu acessei arquetipicamente, minha mente viu a imagem da capa da Forbes, eu me vi na capa da Forbes, eu falei de ser bilionária, de estar na capa da Forbes, eu chorava, sério, foi muito emocionante pra mim quando eu vi. Eu lembro de uma vez eu ter feito uma live sobre esse assunto, e uma pessoa falou, eu quero ser tua mentorada por causa disso. Também quero isso. Eu estou na capa da Forbes? Ainda não. Não tenho dúvidas que isso vai acontecer. Mas quando eu expressei algo que era tão verdade pra mim, eu tenho um quadro que quando vocês veem, quando eu tô sentada na minha mesa de trabalho, dá pra ver ele, meu quadro da capa da Forbes. Talvez tem gente que se conecte. Tem gente que vai dizer, tipo, o que é Forbes? Pra mim não faz sentido nenhum. Perceba que cada sonho se conecta com pessoas diferentes. Todos os sonhos são importantes e relevantes. E cada um expressa um jeito único de ser você. Talvez a pessoa que se conecte comigo por causa da capa da Forbes não vai se conectar porque eu escolhi ter uma família, marido, filhos. Porque essa pessoa não escolhe isso e tá tudo bem. Parem de achar que vocês vão se conectar com uma pessoa, ela vai ser tua referência de vida inteira. Não vai. Começa tu ser tua referência de vida. Qual é o tipo de mulher, o tipo de homem que você quer ver e você vai dizer assim, uau, que corpo, que vida, que isso, que aquilo. Seja essa pessoa. Eu escolho criar pra mim, atualizar pra mim tudo que eu admiro do outro em mim. Porque o outro tem, teu cabelo interessante, tem um não sei o que interessante, legal, 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 referência arquetípica. Por que eu preciso ter referência arquetípica? Porque tua mente não dá forma. Vamos pensar no biscoitinho? Se tu quer uma forma de uma árvore, mas tu nunca viu uma árvore, como é que tu vai fazer um biscoitinho de árvore se tu nunca viu uma árvore? O que é árvore? Árvore é uma palavra. Se você não tiver um molde, uma forma, é mais fácil até tu escrever árvore. Percebeu? Precisa ter uma referência. Mas o conjunto de como você vai usar todas essas referências é você. Não o outro. Não o outro. Tem a modelo Angel da Victoria's Secret. Ela é a Jasmine. Quando eu olhei pra ela, atualizou minha referência. Porque eu sempre me via como essa pessoa gorda, essa pessoa feia, nananana. Quando eu vi ela, atualizou a minha imagem. E eu uso ela como um arquétipo de referência pra atualizar a minha autoimagem. Porque ela tem mais ou menos o meu tom de pele, entende? Isso atualizou. Como eu poderia ser diferente? Mas ela não sou eu, e eu não sou ela. Então comecem. Começou.
Percebo que tudo que ela fala tem mais autoridade, porque isso eu não compreendi, Sol. Ficou travado quando eu tava falando sobre esse assunto ou travado sobre a autenticidade de outra pessoa? Não compreendi. Tu pode me mandar aqui em pergunta, por favor? Geralmente, quando a gente se incomoda com a autenticidade de outra pessoa, quando ela é verdadeiramente autêntica, e a gente se incomoda com isso, é porque ou aquela pessoa tá expressando algo que também tem em nós, e a gente não consegue expressar e aquilo incomoda. A pessoa, sei lá, a pessoa tem liberdade, vou usar isso mesmo. A pessoa tem liberdade. E você não consegue exercer a tua liberdade, tu quer viver aquela liberdade. Isso incomoda? Incomoda a pessoa? Não, não incomoda a pessoa em si, por mais que a gente associe a isso. Incomoda a gente internamente, porque, tipo, a gente vê que, tipo, putz, eu tenho esse negócio também. Tu nem entendeu o que é isso que tu tem, tu nem entendeu o que é isso que tu quer, mas te incomoda. Tipo, ai, essa pessoa, ai, não gosto nem de ver. Tu não gosta de ver a pessoa? Verdade que tu não gosta de ver a pessoa? Ou verdade que tu não gosta de ver que isso pode ser uma realidade? Que tu pode ter uma realidade de liberdade, mas que você ainda não escolheu. Que você ainda não entendeu como você vai viver e expressar. Essa é uma das opções. Porque quando você vive a tua essência, não incomoda tanto o que as outras pessoas estão fazendo. Entende? E quais são as pessoas que você tá permitindo que controlem quem você vai ser, o que você vai fazer, com que você vai trabalhar? Existe a lealdade invisível. Tem pessoas que estão exercendo arquétipos por essa lealdade. Tem uma amiga minha que ela tem o arquétipo da heroína. Só que ela passou tanto tempo da vida dela convivendo com a mãe dela, que ela admirava tanto, que tinha o arquétipo da heroína, que ela comprou pra ela aquilo. Que ela entendeu que ela era assim, que ela que tinha que ser assim. Eu conheço outras pessoas também, que por conviver muito com uma pessoa que admira tanto, comprou o arquétipo da outra pessoa. Tipo, essa essência é minha, não é tua. Claro que você pode utilizar outros arquétipos para expressar coisas. Claro. Que nem eu falei sobre os arquétipos animais, sobre o arquétipo da Cleópatra, que foi o primeiro arquétipo que se conectou naturalmente comigo. Mas eu não vou falar pra vocês utilizarem um arquétipo que não é vocês, até que vocês entendam quem são vocês. Porque senão é a mesma coisa que eu disser, utiliza o vestido de florzinha, utiliza a camiseta de florzinha, que é isso que vai dar certo. E você usa, e você diz, tipo, eu nem sei por que eu tô usando essa roupa. Entende? Pra mim é muito natural esses arquétipos aparecerem. E vocês vão perceber que é natural pra vocês. Principalmente o arquétipo animal. Tipo, eles aparecem continuamente de uma maneira muito repetitiva e aleatória. Quando eu senti que eu deveria usar o arquétipo da borboleta, a borboleta começou a aparecer muito pra mim. Tudo que era lugar. Toda hora. E daí eu entendi, ok, agora é o momento de eu ativar esse arquétipo em mim. Estuda o arquétipo, entende ele. Ele tem energia. Se você, e eu tô falando sério, se você não souber o que vocês estão utilizando, a energia que vocês estão usando e vocês já estão usando, porque se você parar pra olhar o teu ambiente, a tua casa, o lugar onde você trabalha, tem arquétipos que estão
influenciando na tua mentalidade, na tua psique. Mas perceba o que esses arquétipos influenciam, porque são energias. Se você não sabe utilizar, tem pessoas que têm sérias questões. E talvez você esteja tendo sérias questões com isso. Tem arquétipos que as pessoas dizem, vou utilizar para o meu relacionamento ficar bom. E daí usa um só, usa errado, fala arquétipos. Sabia que se vocês conversarem com uma pessoa, começar a falar dos arquétipos, vocês podem fazer com que ela tenha uma reação àquele arquétipo, isso pode ser que seja positivo ou não. Histórias são arquétipos e que geram comportamentos. Que nem uma menina contou uma história pro namorado. Ela queria que o namorado se movimentasse. O rapaz estava em casa, sem trabalho e tal. E ela entendeu que ela poderia utilizar os arquétipos animais para fazer isso. Borboleta, abelha. Sempre estão na tua volta. Interessante, pesquisa sobre esses arquétipos, pesquisa sobre quais são as influências da cigana, da cigarra. Ó, veio cigana. O que mais tá aí por trás? Da cigarra. Abelha, eu tenho uma abelha. É minha abelhinha. É arquétipo da soberana, né? A abelha rainha, inclusive. Ela é a abelha rainha. Perceba. Olha só que interessante. Abelha não. Borboleta e cobra são arquétipos de modificação, mudança, catarse. Eu não aconselho usar sempre. Porque você tá sempre na catarse, na mudança e não respira para experienciar e desfrutar daquele ciclo. Então, obviamente, na mentoria individual fechada, se eu sentir, eu direciono, explico pra pessoa como fazer. Mas tem que perceber muito sobre os arquétipos, tá? Sobre esses arquétipos que não são você. Aprendam a expressar os arquétipos que estão dentro do teu corpo arquetípico, ou seja, o que forma o teu arquétipo essencial. Só neles tem um grupo bem grande arquetípico. E posicionando isso, aí você vê. Às vezes você quer usar um arquétipo externo e você só precisa olhar melhor para os teus, para aquilo que compõe a tua essência. E isso que compõe a tua essência vai compor tudo na tua vida. Como você se relaciona, como você cria, como você faz dinheiro, como você tem saúde, como você tem plenitude. Tudo, como você se vê. Às vezes só isso e já é muita coisa. E já é tudo que você precisa. Será mesmo que você seria criada com toda essa minuciosidade e riqueza da tua essência arquetípica, com todos esses ciclos de vida, com todos esses detalhes, características, formas, junções perfeitas de como esse arquétipo, esse e esse juntos formam quem você é, a maneira única que você expressa? Se você precisasse ativar outra coisa externa? Será que é para olhar para o externo que você precisa ativar os arquétipos? Ou será que é você olhar para si? Será? Perceba. Vou fazer uma atividade? Anotem aí. Vou encerrando aqui, mas anotem o que vocês podem fazer. Hoje tira um momento da maneira que você mais se sentir bem para fazer. Sei lá, ir na rua, conectar com a natureza, ou ficar dentro de um espaço fechado, eu não sei. Perceba qual é o lugar que você quer ter um momento de conexão com você. Já anota, qual é esse lugar? Aí você vai pegar papel e caneta e você vai perceber. Se não dependesse de
outras pessoas, se não dependesse de dinheiro, se não dependesse de nada além de mim? Que e como eu gostaria de ter o meu dia? Como seria o meu dia se não dependesse de nada além de mim? Como eu trabalharia se não dependesse de nada além de mim? Como eu me relacionaria se não dependesse de nada além de mim? Começa a perceber como você gosta de agir, como você gosta de trabalhar, quais são suas pausas, se tem pausas, será que você gosta de listas, será que você não gosta de listas? Percebe, começa a ter essa autoconsciência arquetípica, como você se comporta. Verdade, o que eu tive de reações físicas? Começa a notar, você vai se surpreender. E começa a fazer essa pergunta: se essa escolha não dependesse de nada além da minha essência, qual seria a minha escolha? Para mim atualizar meus negócios, se não dependesse de nada além da minha essência, qual seria a minha escolha? Começa a fazer essa pergunta. Se para atualizar essa realidade não dependesse de dinheiro, não dependesse de pessoas, não dependesse de marido, não dependesse de nada além da minha essência, o que eu escolheria? O que eu faria? Porque é sobre ser você. Todo mundo pode ser quem é, mas só você pode ser você. Para de modelar os outros. Olha para si. E todo o resto se acrescentará. Porque essa é a única riqueza que é eterna. Você. Sua essência. O resto é mutável. Se preocupa não. Se preocupa não com o outro. Não ocupa o lugar dele. É ele que tem que ocupar. Bom dia! Entenderam? Eu vou encerrando aqui. Eu vou deixar disponível. Compartilhem. Eu vou colocar nos stories. Compartilhem com outras pessoas. Porque as pessoas precisam perceber novas possibilidades de serem quem elas são. Ok? Para quem quiser entender mais sobre sua essência arquetípica, pode mandar direct ou ali no link da bio. Tá bom? Ele tem todas as informações, tem a lista da base, lista de espera da base. Compartilhem com mais pessoas. Tragam essa consciência. Semana que vem, que a gente possa conectar com mais pessoas, aumentar todas as semanas, mais pessoas que vão estar aqui, para que a gente atualize essa consciência. E mais pessoas sendo quem são, muita coisa incrível se atualiza no mundo. Gratidão por estar aqui, gratidão por compartilhar, por ter investido seu tempo para acessar mais possibilidades. Eu amo vocês e a gente vai se falando. Anotem na agenda, quinta-feira, 8h08, o nosso encontro marcado para falar da sua essência arquetípica. É o seu encontro. Beijo, beijo.